No Jornal do Engenheiro de hoje, conheça os riscos e as regras de segurança para quem trabalha em altura. Na entrevista, os 7 bilhões de reais cobrados indevidamente pelas distribuidoras de energia elétrica. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós temos, dentro do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, prazer, a possibilidade de todos nós atendermos na área de benefícios nossos associados. Nós temos aí um benefício que é extremamente importante, que é a aposentadoria suplementar. Nós temos aí o CESP-Prev. O CESP-Prev é um benefício onde nós todos colocamos um dinheiro e podemos, depois de um tempo determinado e fixado por nós mesmos, retirá-lo através de uma aposentadoria. Esse CESP-Prev foi o primeiro plano investidor institucional do país. Nós temos aí a possibilidade de oferecer a todos os nossos associados, os seus agregados, esse plano, essa possibilidade de você ter uma aposentadoria complementar. Esse plano é uma caixinha que você deposita hoje no Banco do Brasil. Lá você tem a sua reserva, o seu dinheiro destinado e quando você quiser, você pode retirá-lo. Você tem um juros mais alto de vencimento e taxas muito diminuídas. Então, acredito eu que esse é um dos melhores planos de benefício suplementar de aposentadoria que temos nesse país. Temos a oportunidade de oferecer a todos os nossos associados. Temos também plano de saúde, assistência médica, não é? Nós temos assistência odontológica e assim por diante. Acho que é extremamente importante que nós também apresentemos aos nossos associados benefícios que possam melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, de cada um de nossos associados. Então, para isso, nós temos aí uma grade de benefícios, nós temos uma área de benefícios dentro da entidade que possa estar ofertando a todos os nossos associados. Dando continuidade ao Jornal do Engenheiro, na entrevista deste programa, vamos falar sobre o setor elétrico no Brasil, especificamente sobre um caso de cobranças indevidas ao consumidor. Você já vai ficar sabendo sobre o que se trata. Quem vai debater esse assunto conosco é Flávia Lefebvre, que é conselheira da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste. Flávia, prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Fábio. A gente acha importante esse espaço aqui para debater esses assuntos. Perfeito. Também conosco, Carlos Kirchner, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Prazer, tudo bem? É um prazer também estar aqui com você, Fábio. Perfeito. Ambos compõem a Frente de Defesa do Consumidor de Energia Elétrica. Já vamos falar sobre essa frente, antes vamos entender o caso. 7 bilhões de reais, é a conta atual, foram cobrados indevidamente dos consumidores de energia elétrica entre os anos de 2002 e 2009. O problema foi corrigido em 2010. O motivo do erro? Falha de metodologia da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí eu começo com Kirchner. Por que uma falha de uma agência reguladora, o que aconteceu, foi acarretar cobrança indevida por parte das concessionárias de energia elétrica? Então, a tarifa de energia elétrica ela é composta dos chamados custos gerenciáveis e os custos não gerenciáveis. Essa parte do não gerenciáveis inclui, além da compra de energia, inclui impostos, tributos, encargos setoriais que a distribuidora ela paga ao longo dos 12 meses da concessão. E tem uma regra que essa parte desses encargos, que são chamados de não gerenciáveis, tem que ter a neutralidade. O que seria a neutralidade? Evidentemente que esses encargos não podem nem gerar lucro, nem prejuízo para a distribuidora. E
a fórmula, a metodologia usada, ainda que complexa, ela tem um erro simples. Simples que eu falo é que essa neutralidade não está sendo cumprida. Então, o que se fazia a cada ano era uma estimativa de quanto de encargos setoriais, tributos, né? Tributos a distribuidora deveria recolher. E o que acontece? Se durante aquele ano você vendeu mais energia do que estava previsto, o mercado consumidor cresceu, acabava se recuperando via tarifa o ressarcimento desses custos, além do que de fato se gastou. O mecanismo que deveria ser cumprido, que já era previsto numa portaria interministerial, era sempre ao final de um período de 12 meses, aferir se aquilo que se arrecadou foi mais ou menos do que deveria e compensar ao longo dos 12 meses seguintes. De fato, isso não vinha ocorrendo, quer dizer, e isso foi vários anos, né? Então, todas aquelas situações que durante esses anos que cresceu o mercado consumidor, se arrecadou mais. Pontualmente, pode ter tido algum ano e alguma das 63 distribuidoras que aconteceu o contrário, ou seja, o mercado consumidor diminuiu. Nesse caso, se arrecadou menos do que deveria, né? Quer dizer, os consumidores ficaram devendo. Mas esses casos são pontuais. Na verdade, a gente sabe que na prática não existe nenhum caso. Quando a gente considera um período de 2002 a 2009, ainda que um ano ou outro possa ter acontecido isso, no total sempre foi um mercado crescente. Então, de fato, essa situação, essa anomalia de cálculo de uma parte, que é a parcela A, né, compensação da parcela A, que são os custos não gerenciáveis. Não gerenciáveis são aqueles custos que a distribuidora não está no seu controle, né? Quer dizer, ela vai ter independente da sua gestão. Isso é custo não gerenciável. Essa parte tem que ser neutra e deixou de ser neutra. Então, a partir do momento a partir de 2007, que se detetou isso, né? Foi a primeira vez, foi numa auditoria do Tribunal de Contas lá da CELP, né? Feita a pedido lá do Congresso Nacional, a Companhia de Pernambuco, se detetou esse erro metodológico. Se levou muito tempo até se efetivar esse saneamento da fórmula de cálculo. Acontece que esse saneamento da fórmula de cálculo a partir de 2010, a partir do ano de 2010, ele realmente, em grosso modo, resolveu o problema, mas ainda ficou levado para frente alguma coisa ainda que não foi consertada, né? E ficou então essa questão ser discutida. O que fazer com o passivo? A ANEEL, ela primeiro corrigiu o problema no início de 2010, depois colocou em discussão se pagaria ou não o passivo. Fez uma audiência pública com esse fim. E chegou à conclusão depois que não deveria ressarcir o passivo, né? Para Flávio, eu pergunto, como é que o Código de Defesa do Consumidor e os mais ordenamentos jurídicos que nós temos se posicionam diante de um fato desse tipo? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz alguns princípios que são aplicados para solucionar esse caso. Então, o primeiro princípio é o princípio que deve haver uma correspondência entre a prestação do serviço e a contraprestação, que é o pagamento que o consumidor faz. E como nós estamos tratando de um serviço público essencial, o Código também, lá no artigo 22, traz expressamente, né, a previsão de que deve-se garantir a modicidade tarifária. Bom, se o Código garante a modicidade tarifária, é claro que ganhos indevidos para a concessionária têm que reverter em favor do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão assinado entre a União Federal e as distribuidoras de energia elétrica, porque nós pagamos tarifa e a tarifa tem que estar equilibrada, ela não pode trazer um lucro maior para as distribuidoras. A regra, então, do Código de Defesa do Consumidor junto com a Constituição Federal e os contratos de concessão é o equilíbrio econômico-financeiro e, em se tratando de serviço essencial, como é a energia elétrica,
a regra do menor lucro. Diante desse cenário, a sociedade se organizou e a Frente em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica surgiu, foi montada. Kirchner, quem compõe essa frente? Então, além da Federação Nacional dos Engenheiros... Você é o representante. Sou o representante e, vamos dizer assim, o diferente lá na frente, são as entidades de defesa do consumidor, que é a Fundação Procon, aqui de São Paulo, a Fundação Procon, que, na verdade, coordena essa frente, né? Os trabalhos, as reuniões, normalmente são realizadas lá na Fundação Procon, de São Paulo, coordenadas lá pelo Paulo Góes, né? que é o superintendente, e também, além da Proteste, pela IDEC, Instituto de Defesa dos Consumidores, né? Então, são as 4 entidades que têm atuado inicialmente nesse assunto, mas também em outros assuntos de interesse dos consumidores de energia elétrica. Flávia, como é que foi essa composição, né, das entidades que prezam pelo direito ao consumidor, que têm a sua atuação individual, mas que nesse momento se juntaram? Logo que o problema surgiu com a CPI, que apurou a questão da CELP, várias entidades, a Proteste, outras entidades que não integram a frente, como a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, enfim, várias entidades fizeram pedidos à ANEEL para que a ANEEL não só corrigisse a fórmula de reajuste, mas que também ela readequasse a tarifa, trouxesse a tarifa para o patamar que deveria estar caso a fórmula de reajuste não tivesse sido aplicada durante tantos anos, e que estabelecesse um mecanismo para compensar os consumidores pelo que foi pago a mais, porque a devolução em dinheiro, nesse caso, seria inviável. E a ANEEL disse não. Então, a gente sentiu que tinha uma pressão muito grande das associações que representam as distribuidoras, obviamente que elas não querem devolver, se fala em 7 bilhões, mas se fala hoje em 8 bilhões, em 10 milhões, elas não querem devolver esse dinheiro. Então, nós sentimos a necessidade de nos unirmos para fazer uma representação mais forte dos interesses dos consumidores. Existem várias ações civis públicas, a Proteste ajuizou uma ação civil pública, e existe a atuação conjunta no Tribunal de Contas da União. Vamos dar continuidade na entrevista no próximo bloco e tratando da atuação da frente junto ao Tribunal de Contas da União para, de alguma maneira, reverter essa situação. A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal do Engenheiro. Veja ainda hoje na reportagem da semana: o trabalho em altura. Agora, todas as quintas-feiras, você fica mais atualizado com o boletim eletrônico CESP Notícias. Informação bem quente, interatividade com as mídias sociais e o conforto de receber tudo isso diretamente em seu e-mail. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br. O Jornal do Engenheiro de hoje, na entrevista, está tratando sobre o setor elétrico no Brasil e sobre um problema específico que é a cobrança indevida nas contas de luz. Nós estávamos falando no bloco passado sobre a atuação da Frente Nacional em Defesa do Consumidor para tentar reverter essa situação. Kirchner, foi dada uma entrada no Tribunal de Contas da União e a quantas anda esse pedido? Então, nós já tivemos várias reuniões lá no Tribunal de Contas, inclusive com o ministro relator, mas eu gostaria que a Flávia, que teve mais vezes lá, explicasse isso. Nós
protocolamos algumas petições pedindo que as entidades de defesa do consumidor e a Frente Nacional dos Engenheiros fôssemos admitidos como parte interessada naquele processo, porque nós achamos importante poder levar para os autos daquele julgamento, né, as nossas posições. Recentemente, nesse mês agora, o ministro relator admitiu as entidades da frente no processo. Por conta disso, nós tivemos acesso ao parecer da CEFID, que é um órgão técnico do Tribunal de Contas, que constata, traz a conclusão clara de que o contrato está desequilibrado por conta do erro metodológico, que a ANEEL tem conhecimento deste fato desde 2007 e que deveria ter se utilizado de uma portaria interministerial que já previa a possibilidade de compensação e não fez, o que é muito grave, né? E constatou que é necessário, sim, se recompor a tarifa e se estabelecer um mecanismo para devolução via modicidade tarifária, né, para os consumidores de energia elétrica. Então, nós temos uma expectativa muito boa, vamos esperar o julgamento, já protocolamos os pedidos para garantir que no dia do julgamento vamos poder estar lá, fazer sustentação oral no dia do julgamento, porque a gente sabe que tem uma carga política também, técnica, mas política também nessa decisão. Eu gostaria de complementar que esse relatório da área técnica do Tribunal de Contas, quer dizer, é o pessoal que realmente se aprofunda no assunto, ele foi construído exatamente rebatendo um a um cada argumento utilizado pela ANEEL para não pagar o passivo. Então, cada argumento que a ANEEL colocou, fizeram uma construção de uma contestação. E mostrando, porque tem assim um jargão sempre que falaria assim, mas vai quebrar contrato, né? Explicando que não está se quebrando nenhum contrato. Quer dizer, o contrato não mudou, ainda que tenha sido feito um aditamento agora, e isso está bem explicado pelo Tribunal de Contas, que o fato de ter feito um aditamento, ele é muito bom no aspecto que houve a concordância das distribuidoras que, de fato, o erro existia e corrigir para frente. E a campanha chegou também às mídias sociais, né? Em abril, para se dar um exemplo, o Twitter fervilhou com a hashtag erro na conta de luz. Como foi essa repercussão, Kirchner? Então, foi uma coisa bastante positiva, né? Que realmente mostrou que, ainda que o assunto fosse um tanto complexo, as pessoas se ligaram a ele, né? E nós, até a Flávia pode explicar melhor como foi essa campanha, ela que levou o resultado da campanha lá em Brasília, mas nós estamos ainda mobilizados, né? Quer dizer, não é que acabou essa campanha. E eu acho que a coisa tende a ferver de novo a partir do momento que for feita a pauta do plenário do TCU. Quer dizer, é um assunto que vai ser pautado agora nesse mês de junho, né? Vai entrar realmente para decisão colegiada do Tribunal de Contas e a gente espera uma mobilização, né, Flávia? Não, a página no Facebook está aberta, o abaixo-assinado, que já tem mais de 15 mil assinaturas, está lá na página da frente, no Facebook, e a gente está mobilizado, mantendo essa mobilização. Nós sabemos que a reação da ANEEL vai ser grande, porque os agentes da ANEEL estão preocupados com o resultado desse julgamento, as distribuidoras também. Então, a sociedade vai ter que estar bastante mobilizada para garantir um resultado que venha no mesmo sentido do parecer técnico da CEFID, do TCU. É importante, assim, o seguinte, porque alguém pode pensar, o TCU, ele pode determinar alguma coisa para a agência. Então, o que eu queria assim, dizer é que no relatório da área técnica está sugerindo ao colegiado do TCU exatamente essa palavra, determinar, né? Determinar a agência dentro de um prazo, que era 60 dias, né? A apuração desses valores e uma proposta de como fazer esse recompor. Então, realmente, quer dizer, se a gente entender, né, que
venha a ser aprovado, né, esse referendo do plenário dos ministros do TCU, referendando o que a sua área técnica fez. Além do efeito já de determinar a ANEEL o cumprimento disso, né, que eventualmente a ANEEL pode entrar com alguma ação protelatória, qualquer coisa nesse sentido, esse efeito também terá sobre diversas ações que estão no país, né, quer dizer, algumas ações que estão tramitando no país exatamente sobre esse mesmo assunto, justamente o juiz vai saber que há um posicionamento do Tribunal de Contas, realmente porque os juízes, de forma geral, viu, Fábio, todos esses assuntos de energia elétrica, que vai no judiciário, o juiz coça a cabeça, porque assim, só me traz em bucha, né? Mas a partir do momento que esse assunto tornar assim claro, solidificado para todo mundo, vai dar conforto para que as decisões judiciais sejam favoráveis aos consumidores. Fechando essa parte da campanha, o lema é: o erro não foi nosso, devolução já. Né? Quero muito agradecer a presença de vocês. Hoje o Jornal do Engenheiro debateu o setor elétrico no Brasil e a cobrança indevida nas contas de energia. Muito obrigado, Flávia, suas considerações finais. Não, a Proteste agradece, né? Eu agradeço também em nome das entidades da frente, PROCON, IDEC, e estamos aí mobilizados e não vamos deixar a peteca cair até o dia do julgamento e depois vamos continuar discutindo, se for necessário, no Poder Judiciário. Perfeito. Kirchner, muito obrigado. Então, é sempre um prazer. Nós temos junto à frente também sempre colocado assuntos para os sindicatos de engenheiros do Brasil, né, que compõem a Federação Nacional dos Engenheiros, envolvendo eles também na discussão, principalmente com a questão de qualidade de serviço público, saída de energia elétrica. Então, são várias outras questões que devem ter esse envolvimento da área tecnológica com a área de defesa do consumidor. E nós continuamos com o programa. Fique conosco. O portal do CESP na internet recebe cadastros de currículos e vagas, diminuindo as distâncias entre empresas e profissionais. Aproveite! Saiba mais acessando www.cesp.org.br e clique no link Cursos e Oportunidades, Currículos e Vagas. O Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho. Os empregados brasileiros sofrem menos riscos apenas do que os profissionais chineses, estadunidenses e russos. Aqui são 2.503 óbitos por ano. 40% dessas vidas perdidas estão relacionadas ao trabalho em altura. Por isso, em 2010, a FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, em parceria com o CESP, promoveu o primeiro Seminário Internacional de Trabalho em Altura. No encontro, foi idealizada uma norma regulamentadora para esse tipo de atividade. Como resultado dessa discussão, em março deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou no Diário Oficial a Portaria número 313, que aprova a norma regulamentadora 35. Essa norma, ela na verdade é uma norma de aspecto de gestão, é uma norma geral, ela não é específica, tanto é que ela não deixa com que as outras fiquem sem ser cumprida. Por exemplo, a 18, que é de construção civil, ela tem que ser cumprida na íntegra. Essa é de aspectos gerais, que serve para o setor de telecomunicações, para o setor da construção civil, para a indústria de um modo geral. Os seus objetivos são: estabelecer os requisitos mínimos e medidas de proteção para a atividade do trabalhador em altura e definir as responsabilidades do empregador e do trabalhador. Juntamente à norma, foi criada uma comissão para acompanhar a implantação das regras. A FNE faz parte desse grupo. Então essa norma veio a calhar, houve uma necessidade por parte da sociedade, um pedido inicial foi da Presidente da República, o nosso presidente, engenheiro Murilo, pediu ao Ministério do Trabalho que fizesse essa norma e ela foi feita em tempo recorde, né? E realmente a gente acredita que os resultados virão ainda esse ano, se Deus quiser.
A norma considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde há o risco de queda. Na verdade, a 10 centímetros de altura você já tem um risco de uma lesão grave até uma morte. Então, na nossa norma, a gente deixou a questão dos 2 metros de altura, mas no manual que irá ser disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, baseado na última reunião que nós fizemos 14, 15, 16, para fechar esse manual, vai explicar melhor essa questão. O empregador deverá promover um programa para capacitação dos trabalhadores. Os prazos estabelecidos pela norma são: as obrigações gerais entram em vigor 6 meses após a sua publicação, portanto, em setembro de 2012. O treinamento e capacitação devem ser ofertados em 12 meses, ou seja, em março de 2013. O grande problema a gente acha que é a organização do trabalho, o planejamento, né? E para resolver esse problema, há necessidade de uma percepção de risco por parte dos empresários e também dos trabalhadores da sociedade de um modo geral, que deveríamos até, numa política de segurança nacional que a Presidente da República apresentou agora recentemente, que o MEC nas escolas de 1º e 2º grau já começasse a despertar essa percepção de risco. Para saber mais sobre esta e outras campanhas em prol da engenharia, acesse www.cesp.org.br. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Não perca no próximo programa a luta pela regulamentação da engenharia de software no Brasil.